Bom domingo para todos, bom dia para você, para todos nós, que desejamos que chegue a noite, porque à noite nós estaremos prestando nosso culto a Deus, a nossa adoração e louvor a Ele, alguns em casa através da live, outros nos templos. Em nossa igreja hoje nós estamos reunindo na rua Gurupi, na rua Tancredo Neves, na cidade de Tabajara, Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missionária Belém. Lá nós estaremos então prestando culto de adoração. Então o nosso desejo é que você e família tenham um bom domingo e neste domingo a presença de Deus paire em sua vida, em seu coração. Eu tenho uma meditação que se encontra no livro de Marcos, no capítulo, está registrado também em Mateus capítulo 8, versículo 26, uma expressão que diz: E ele disse-lhes, por que temeis, homem de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Mateus capítulo 8, verso 26. Quando nós lemos Mateus 8, 26, lembramos daquela cena em que os discípulos estavam no barco e houve ali uma experiência singular em que houve uma grande tempestade e aquele barco quase a pique, quase naufraga, mas só não naufragou porque esteve lá Jesus de Nazaré, que opera o milagre e acalma a tempestade e o vento. Então Jesus usa uma palavra de autoridade, que Ele é o Todo-Poderoso. Ele, apesar de estar aqui como homem, mas em sua natureza humana, Ele tinha 100% homem, mas também Ele tinha a natureza divina, 100% Deus. Como homem, teve fome, teve sede, teve fadiga, sentiu tristeza, mas como Deus curou, deu vista cego, ressuscitou, acalmou a tempestade, operou milagre, fez maravilhas, porque Jesus, 100% homem, 100% Deus. Então eu quero trazer para a sua meditação, Jesus usou uma palavra chamada cala-te, aquieta-te. Quem não se lembra da questão da tempestade, quando em alto mar estavam os discípulos? Jesus abre a boca em meio àquele momento tão difícil para os discípulos, mas ele diz umas expressões que eu quero recapitular para você. Cala-te, aquieta-te. Ele pode estar falando a sua dificuldade, a sua crise, a sua tempestade. Ele pode estar dizendo para ela: cala-te, aquieta-te, acalma-te. Então, naquele momento, quando Jesus disse essas palavras, ele usou o termo pimotete. Um termo pimotete Jesus usa naquele momento, em que significa a expressão cala-te, aquieta-te. Ali ele estava tratando com a tempestade. E o que seria isso? Normalmente ele estava usando para exorcizar espírito maligno. Jesus conheceu a tentação do diabo sobre a sua vida na tempestade e falou de acordo com a situação. Então, naquela situação ali em alto mar, Jesus reconhece que aquela tempestade ali, ela precisava ouvir a autoridade da sua voz, assim como também ele usou a autoridade para repreender o diabo, pois ele usa uma expressão exorcizando o diabo, e ele diz para aquela tempestade como uma tentação à sua vida, e ele reconhece que precisava falar a tempestade. Ele diz: cala-te, aquieta-te. Tão depressa, sabemos que tão depressa como tinha começado, naquele momento a tempestade sucumbiu, as nuvens dissiparam-se, as estrelas apareceram, as ondas acalmaram-se, batiam de leve nos lados dos barcos. Se imagine naquele barco, naquele momento, os discípulos estavam maravilhados. Pedro o
mestre era o Pedro. Estava sentado, atordoado, nunca tinha visto uma demonstração de poder como aquela. Após Jesus aquietar, os 2 outros barcos que acompanhavam os discípulos tinham passado pelo mesmo perigo. Os barcos tinham se aproximado à deriva. Tinham passado pelo mesmo perigo e os que estavam dentro testemunharam um milagre. Presenciaram e testemunharam um milagre. Deus opera o milagre. Jesus faz e nós assistimos o milagre e nos alegramos. Tanto eles como os discípulos sussurravam. Mas quem é este? Depois que o milagre acontece, você sussurra também. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Está lá em Marcos capítulo 4, versículo 41. Sussurrado os discípulos após contemplar a calma, a aquietação daquela tempestade. Jesus estava em paz, tinha confiado ao Pai, ou tinha confiado no Pai para cuidar deles em todas as situações. E nós precisamos também confiar em Deus e ficarmos calmos como Jesus. Mas esse não era o caso dos discípulos. Tiveram eles confiado em Cristo? Será que os discípulos confiaram em Cristo? Nunca teriam sentido o terror da tempestade. Muitas vezes, damos conosco na posição idêntica dos discípulos. Lutamos para lidar com os ventos dos problemas e tentações que nos assolam. Vemos as dificuldades, a gente vê as dificuldades como insuperáveis. Às vezes, lutando com as nossas próprias forças para ultrapassar. Tendemos a muitas vezes esquecermos-nos daquele que está pronto a ajudar-nos em qualquer dificuldade. E às vezes nos atrevemos a murmurar, reclamar, ao invés de clamar, confiamos às vezes em nossa própria força e até perdemos a esperança. Mas vemos-nos prestes a perecer, isso é verdade. Muitas vezes, por não confiar em Deus, percebemos que estamos a perecer. Mas olha, logo lembramos-nos então de Jesus. E se a gente invoca, chama, clama, se a gente roga para que Ele venha nos salvar, não faremos isto nunca em vão, porque Ele ouve, Ele atende. Embora fique magoado e nos reprove pela nossa incredulidade, porque a gente realmente muitas vezes não acredita na melhora, não acreditamos no que pode acontecer de melhor e não confiamos, e às vezes confiamos em nós mesmos, nos nossos poder aquisitivo, nas nossas condições próprias. Nunca devemos deixar de recorrer ao auxílio do Senhor Jesus, que necessitamos, pois Ele está pronto para te socorrer, te atender, te dar o alívio. Olha, desmediadamente às vezes nós aceitamos o cuidado de fardos desnecessários. A gente se atreva a sofrer, muitas vezes se atém a padecer sem recorrer a quem possa nos socorrer. Não é a intenção de Deus que carreguemos esse fardo pesado, essa dificuldade, essa crise, que venhamos ficar padecendo, sofrendo. Deus não quer isso para você, não. Ele quer que nossa vida, embora seja difícil, mas Ele está pronto para torná-la fácil, especialmente quando negligenciamos a oração. A gente muitas vezes padece, mas quando recorremos à oração, clamamos a Cristo, Ele nos fortalece através das orações diárias. Ore sempre, clame sempre, rogue sempre, peça sempre, e Ele vai te atender. Ele é íntegro para atender o teu pedido. Seja íntegro para com Cristo. O caminho nunca está livre de obstáculos, mas Ele nos livra dos obstáculos. Em cada dificuldade devemos ver a chamada à oração. Cada vez que surge uma dificuldade, uma crise, uma barreira, uma tempestade, é uma chamada à oração, à oração. Não há ninguém vivo que tenha qualquer poder que não tenha recebido de Deus. Tudo que temos de autoridade, de poder, vem de Deus. E a fonte de onde Ele procede está aberta para o ser humano. Há uma porta sempre aberta para quem clama. Mas para os que são fracos, que não buscam, a porta fica como se estivesse fechada. Mas se você tem uma iniciativa de pedir, de rogar, de clamar, a porta está aberta. Cada oração sincera é ouvida no céu. Pode não ser fluentemente expressa, mas se o coração estiver nela, ela ascenderá ao santuário onde Jesus ministra. Jesus te aguarda que você o procure.
e ele apresenta lá ao Pai sem que ela tenha uma única palavra inadequadamente. Às vezes oramos gaguejantes, às vezes uma oração bela e flagrante, consciente de nossa própria imperfeição. Às vezes não sabemos orar, mas Ele escuta e te atende. Então clame em meio à tempestade: Senhor, faça como os discípulos, Senhor, salva-nos, que perecemos. E Ele vai e diz: cala-te, aquieta-te vento, aquieta-te tempestade. E Ele fará uma grande bonança na minha e na tua vida. Que Deus te abençoe neste domingo, que você seja mais alcançado pela misericórdia de Deus. Amém e amém.